O programa De Bem com a Vida, falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, com o oferecimento da clínica Dr. Luiz Rasante. Olá, esse é o programa De Bem com a Vida. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior e sou médico. Fiz várias pós-graduações em patologia, anatomia patológica, que foi a primeira, antroposofia, homeopatia, medicina chinesa tradicional e acupuntura e medicina quântica. Então, todas essas são medicinas que a gente fala que são dotadas de energia, que nós trabalhamos a energia, né? E então hoje nós vamos falar sobre dois aspectos importantes mentais, que são otimismo e pessimismo. E de que maneira que esse aspecto mental pode nos afetar, pode afetar nossas vidas, né? E afetar o nosso físico também, apesar de ser um aspecto mental. Eu sempre falo que a mente é tudo, né? Nós criamos tudo com a mente. Nós criamos a saúde, nós criamos o bem-estar, nós criamos a realidade. Essa nossa realidade aqui é uma manifestação, uma criação da nossa mente. Então é assim, esse aspecto mental, psicológico do otimismo, né, já está comprovado que o indivíduo que é otimista, que enxerga a realidade de uma forma positiva, ele tem muitos benefícios na parte de saúde. Então, a imunidade fica melhor, os aspectos de sanguíneos, né, de colesterol, triglicérides, todos esses marcadores do sangue acabam ficando dentro da normalidade se o indivíduo, a pessoa, tem uma visão otimista da vida e das coisas. Às vezes falarmos assim, ter uma visão otimista, como que é possível isso, né? Porque tem o oposto também, que é ter a visão pessimista, né? Então, sempre isso era uma coisa que meu professor de medicina chinesa e acupuntura tradicional, que era Dr. Isao Yamamura, da Escola Paulista de Medicina, ele falava assim, que tudo aqui nesse planeta é dois. Ele falava sempre assim, tudo é dois. Então, tem dia e tem noite, né? Tem escuro e tem claro, tem alegria e tem tristeza. Então, tudo é dois aqui, tudo se resume a dois aspectos. E isso é importante porque o aspecto polar, contrário do otimismo, é o pessimismo. Mas como fazemos para ficarmos sempre olhando para essa realidade de uma maneira otimista? Tem que se trabalhar a mente. A mente é que vai fabricar tudo, né? E é lógico que a mente está ligada não só ao nosso cérebro, mas está ligada à nossa parte espiritual. Então, já falei aqui para vocês de os aspectos da antroposofia de Rudolf Steiner, que falava que nós temos uma alma e um espírito, né? Então, a alma dá os aspectos importantes de reações emocionais. A alma está muito ligada com o emocional que nós temos todos, né? E o espírito está muito mais ligado com o universo todo, né? O espírito está conectado com o universo. Essa é a nossa parte que vem de Deus mesmo, que é o nosso espírito. Então, o ideal é que seja trabalhado o aspecto mental de uma maneira positiva através de psicoterapia. Psicoterapia é muito importante.
feita por psicólogos, psicólogas, que vão trabalhar todos os aspectos mentais que nós temos, né? Por que nos entristecemos desde a nossa infância? O que nos deixava tristes na nossa infância? O que nos deixavam pessimistas na nossa infância? É lógico que isso tem uma natureza própria de cada indivíduo, né? O indivíduo já tem uma natureza que ele já vem com ela, já vem com essa nossa alma quando nós viemos aqui para esse planeta. E essa nossa natureza pode ser uma natureza otimista, de enxergar tudo pelo lado bom, ou pode ser uma natureza pessimista, que é o oposto de tudo isso. Mas isso tudo é trabalhável, né? Dá para se trabalhar, dá para se melhorar todos esses aspectos. E para isso, meditação é importante, mas tem que ser com pessoas certas, no lugar certo, que é aprender, olhar para a mente, para os pensamentos de uma maneira diferente, e aprender, deixar passar esses aspectos que não são adequados, né? Porque às vezes vem um pensamento lá que é um pensamento que não é muito bom, né, dentro da nossa cabeça. Quem que plantou lá dentro? Não sei, mas vem um pensamento e você tem que olhar para ele e falar assim, não quero saber disso não, né? Deixa ele passar. Ou se não, já falei aqui outras vezes também, que tudo que nós usamos hoje, computador, celular, isso tudo foi tirado da nossa mente, né? Quem inventou isso colocou uma parte da nossa mente nisso. Então, tem que ter uma lixeira aqui dentro da nossa mente também. Às vezes eu tenho uma coisa lá que está me perturbando e falo, não quero saber desse papo aí não. Põe lá na lixeira e deleto a lixeira, que é para aquilo sumir, não aparecer mais e não ficar me perturbando. E esse aspecto é um aspecto importante, saber lidar com a mente. Os exercícios físicos ajudam. Então, uma pessoa que está se exercitando o corpo, porque existe uma polaridade entre o corpo e a mente, né? São polares, e se você está exercitando o corpo, está disciplinando o corpo, você pode disciplinar a mente também. E fazendo isso, você pode enxergar os acontecimentos do dia a dia de uma maneira diferente. Então, você que vai dar o tom disso, né? Quando nós acordamos, por exemplo, né, que a gente estava lá num outro mundo lá enquanto estávamos durante o sono. A hora que nós despertamos, aí vai vir uma coisa na mente. Então, eu sempre gostei muito de ler, li muitos livros de Saint-Germain, e Saint-Germain falava muito do aspecto de você fazer autoafirmações sobre você mesmo, otimistas, né? Então, você tem que estar sempre falando, eu sou. Quando você fala eu sou, você está afirmando para você que você é isso que você está afirmando. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou muito bom de saúde. Eu sou muito bom da minha mente. Eu sou muito bom para falar na Rádio Vibe Mundial. Isso tudo é muito importante, porque você está fazendo afirmações e a sua mente fala assim, pensa assim, nossa, o chefe está falando isso, então é isso que vamos afirmar e fazer, né? É brincadeira, mas é dessa maneira que funciona. Então, vocês vejam que tudo aqui, como eu estava dizendo, tem dois aspectos, né? O aspecto isso o Isao Yamamura, que foi meu mestre da faculdade, do curso de medicina chinesa e acupuntura, e ele era um ortopedista da Escola Paulista, e ele falava isso sempre. Tem alguns estudos que mostram o seguinte, um psiquiatra do Hospital do Coração, que fala que a depressão é uma doença multissistêmica, ou seja,
ela não está atingindo só o mental, ela está atingindo muitas coisas. Então, o aspecto inflamatório do corpo fica aumentado, as inflamações aumentam com esse aspecto mental de depressão, né? E o coração, especificamente, ele é muito afetado pela depressão. Então, isso pode gerar aumento esses elementos do sangue que são colesterol, triglicérides, todos esses aspectos vêm também de um processo inflamatório, pode aumentar as inflamações do corpo e podem gerar, né, um problema cardíaco, um problema físico no coração. Então vocês vejam que como é importante estar com a mente trabalhada, né? Isso tem que ser trabalhado o tempo inteiro. E então todos esses aspectos que nós falamos, esses sintomas aí de tristeza, desânimo, depressão, ansiedade, né? Os estudos mostram que isso, direta ou indiretamente, vai desenvolver problemas cardiovasculares. E o infarto do coração, que são o entupimento das artérias ou o fechamento dessas artérias, porque às vezes o que acontece é que na parede da artéria, do caninho que leva o sangue para o músculo cardíaco, essa parede, esses vasos, na parede desses vasos, dessas artérias, tem músculos. E às vezes um aspecto emocional faz o músculo da artéria contrair. E se esse músculo da artéria contrai, fecha a luz da artéria, do encanamento, e aí o sangue não passa, se fez essa constrição. Então isso é uma coisa muito importante, porque vocês imaginem que um aspecto mental pode fazer isso e pode levar a pessoa a um infarto do miocárdio, um infarto do músculo do coração. E o infarto significa exatamente isso, que o sangue não conseguiu chegar até o coração. Eu tive uma notícia muito triste ontem, né? De um amigo médico que estava em depressão e teve um infarto fulminante e foi a óbito. Meus sentimentos à família desse meu amigo, André Bier Jr., e foi justamente por conta disso. Até estava elaborando, pensando o que eu ia falar hoje e estava pensando nele também. E aí, por conta de tudo isso, acabei estudando, dando uma pesquisada nos aspectos mentais que levam aos problemas físicos, né? Então, como nós trabalharmos com isso para não entrarmos nesse processo de depressão, né? Então, como eu já disse agora há pouco, psicoterapia é muito importante. As outras técnicas, como medicina chinesa e acupuntura, eu consigo trabalhar essas coisas também. Existe uma ligação de todos os órgãos físicos. Por trás desses órgãos físicos tem órgãos energéticos. Por exemplo, por trás do pulmão físico, esse que é o que nós respiramos, tem um pulmão feito só de energia. E existe também, isso é da medicina chinesa, um aspecto mental, emocional, que está ligado ao pulmão energético, a tristeza. Então, por exemplo, tristeza faz com que o pulmão energético fique enfraquecido e fica predisposto às bactérias, ao ambiente da natureza. Essa época do ano aqui, né? Quando tem esse frio que nós estamos sentindo. O frio entra dentro do nosso corpo, né? Eu sempre falo para as pessoas, tem um ponto aqui na nossa coluna cervical. Quando você põe a mão aqui atrás, tem uma vértebra aqui que é mais alta. Se você põe a mão aqui, você já sente ela. Essa é a vértebra sétima
do pescoço vindo de cima para baixo. Sétima vértebra cervical. Existe um ponto de acupuntura aqui que quando o frio entra nesse ponto de acupuntura, entra e já vem para o rosto e já faz coriza, lacrimejamento, ou seja, sintomas de gripe. Na realidade a gente chama isso de resfriado, porque esse frio entrou aqui. E esse frio entrando aqui vai causar tudo isso. Aí todo mundo, sinusite, preciso tomar antibiótico, não. Precisa tirar esse frio que entrou lá dentro. E tem alguns medicamentos que são da homeopatia que tiram esse frio que está lá dentro, né? Então, tem um remédio que é feito com uma planta que se chama Aconitum, que essa planta vive nos Alpes, lá a menos 45 graus, então ela tem energia do frio dentro. Quando você dá essa energia do frio para combater o frio, esse frio que entrou lá dentro sai, né? E vocês podem aquecer esse ponto também com secador de cabelo, né? Antigamente a gente aquecia com bastão de artemisia que se chama mocha bustão, aquecia aquilo no fogo e ficava pondo perto, não é para encostar na pele, pondo perto para esse calor entrar aqui e retirar esse frio que entrou dentro do corpo. Então vocês vejam que tudo isso são métodos de estar curando essa energia da natureza que entrou no lugar errado. Por isso que na Europa também se usa cachecol, aquele tecido que fica em volta do pescoço, para não entrar esse frio aqui. E lá eles já eram bem experientes nisso, na Europa, nos países que tem neve, nos países frios, né? É que aqui nós não estamos muito acostumados com um clima desse que veio agora, que nós estamos sentindo agora, e quando vem esse clima, muitas vezes nós ficamos desprotegidos e expostos a essas energias que são energias da natureza que acabam entrando dentro do corpo e fazendo então esse aspecto todo de adoecimento, né, de sensação. Então, voltando ao tema inicial do otimismo e do pessimismo, nós temos que estar sempre trabalhando nossa mente em relação a tudo que nos afeta, falando, isso eu não quero saber, isso eu não quero saber, e ficando sempre com a melhor das intenções dentro da gente, que isso que é o otimismo, em relação àquilo que nós estamos fazendo, não só para nós mesmos, mas fazendo para os nossos entes queridos, para as pessoas que estão no nosso entorno, e quem trabalha na área de saúde, fazendo para os nossos pacientes. Todos vocês que trabalham na área de saúde, sejam médicos, dentistas, enfermeiros, né? Vocês psicólogos, principalmente psicólogas, que são as pessoas que trabalham esse aspecto mental. Então, vejam como tudo isso é muito importante, saber trabalhar a mente. Por isso que falamos aqui em meditação, porque o aspecto principal da meditação é quando você consegue enxergar lá dentro da mente, mentalmente, como que esses pensamentos estão passando pela mente e você consegue dar um direcionamento para esses pensamentos e também consegue não se conectar nesses pensamentos, falar, não, esse pensamento não é um pensamento meu. É dessa maneira que nós trabalhamos o otimismo, estando sempre atentos e colocando o melhor que nós temos das nossas energias naquilo que estamos fazendo, né? Isso é fundamental. E sempre achando que tudo vai dar certo. Agora tem uma coisa que é importante também,
que é ter uma crença religiosa, né? Não importa qual seja. Às vezes tem pessoas que falam, essa minha crença é melhor que a sua, ou essa outra é melhor do que aquela. Não importa que crença religiosa que nós temos que ter. Nós temos que ter uma crença religiosa que nós acreditemos e que tenha Deus, né, acima de tudo. Então, acima de todas as crenças religiosas, sempre tem um Deus que vai estar atuando, né? E sempre nós vamos estar orando e nos conectando com esse Deus e pedindo para esse Deus que nos cure, que nos cure, que nos mantenha otimistas em relação a tudo que vai acontecendo nas nossas vidas, e é dessa maneira que nós vamos caminhando por todos esses aprendizados que nós temos aqui, porque aqui é um planeta de aprendizado. Até agora estava sendo assim, né? Falam que agora que vai ser um planeta diferente, que está tendo uma modificação aqui energética, mas aqui nós estamos aprendendo a lidar com as coisas, aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a lidar com os relacionamentos e com as notícias, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque são essas notícias que, às vezes, quando você acorda, se já vai se conectar lá no celular, ou já vai se conectar numa televisão, num jornal, e já vai ver um monte de coisas lá que estão acontecendo no mundo. É lógico, vai acontecer coisas ruins, mas acontecem coisas boas também. Eu não sei se era daqui da Vibe Mundial que tinha um Jornal da Boa Notícia. Era aqui, né? O Tomás me falou que era daqui mesmo. Nossa, eu adorava esse Jornal da Boa Notícia, porque sempre falava assim, os aspectos bons que aconteceram no mundo. Olha, em tal lugar aconteceu isso de bom, nesse outro lugar aconteceu aquilo, tudo, e só falava de coisas boas, né? É muito melhor um jornal assim, né? Um jornal onde você só escuta coisas boas e fala, nossa, tem muita gente ainda nesse mundo aqui que ainda está trabalhando para que as coisas boas aconteçam, né? Bom, vou passar meus telefones aqui para vocês, né? Se caso vocês quiserem entrar em contato com a gente, o telefone fixo é 011 4229 3366 ou 011 96810 2230. 11 96810 2230, ou se não, entre no site debemcoavida.com, www.debemcoavida.com, que lá tem todas essas informações para vocês. Muito agradecido a todos e agradecido também ao Tomás pela organização aqui do nosso espaço, né? E estamos aqui semanalmente, às terças-feiras, às 18h30, e toda terça-feira, e também no YouTube, estamos presentes lá, só procurar Viver Mais Consciente ou De Bem com a Vida. E aqui também a Rádio Vibe Mundial também disponibiliza o programa no YouTube. Telefone fixo 011 4229 3366 e o WhatsApp 011 96810 2230. Tá bom? Muito agradecido pela vossa audiência, agradecido também ao trabalho do Tomás, e estamos aqui então na próxima semana junto com vocês para falarmos de mais algum aspecto. Mandem para a gente aquilo que vocês gostariam que falássemos, quais são os temas que vocês gostariam que falássemos de saúde, bem-estar e qualidade de vida, de todas essas doenças que tem no mundo, e também de que maneira que nós podemos estar lidando com tudo isso, tá bom? Então, boa semana a todos, muito obrigado pela audiência, grande abraço.